16. Mestre espadachim. A forma hábil tem um toque delicado. A muitos os deuses essa forma deram, mas quando a desafiaram, pelos deuses foram esmagados. Precisão e farturos dessa forma esperam. Da canção de listagem dos ouvintes, 27ª estrofe. Sabe, disse Moash ao lado de Caladim, sempre pensei que esse lugar seria maior, sugeriu Drerry com seu leve sotaque. Melhor, respondeu Moash, olhando ao redor da área de treinamento. Parece o pátio onde os soldados olhos escuros praticam. Aquelas áreas de treinamento eram reservadas para os olhos claros de Dalinar. No centro, o amplo pátio aberto era coberto por uma espessa camada de areia. Uma passarela de madeira envolvia o perímetro, posicionada entre a areia e o estreito edifício que a cercava, que tinha apenas um cômodo de profundidade. Aquele edifício estreito envolvia todo o pátio, exceto a frente, que possuía um muro com um arco para a entrada e um telhado largo e comprido, fornecendo sombra para a passarela de madeira. Oficiais, olhos claros, estavam conversando na sombra ou assistindo aos homens treinando sob o sol do pátio, e fervorosos se moviam de um lado para outro, entregando armas ou bebidas. Era uma planta comum para áreas de treinamento. Caladim já estivera em vários edifícios semelhantes. Principalmente quando entrara para o exército de Amarã. Caladim firmou o queixo, repousando os dedos no arco da entrada. Fazia 7 dias desde a chegada de Amarã nos acampamentos de guerra. 7 dias lidando com o fato de que Amarã e Dalinar eram amigos. Tá, porra, não dá pra plantar uma espada no peito dele. Tinha decidido ficar tormentosamente feliz com a chegada de Amarã. Afinal de contas, isso significava que Caladim poderia encontrar uma chance de finalmente enfiar uma lança naquele homem. Quem não? Não, ele pensou, adentrando a área de treinamento. Uma lança não. Quero que seja bem de perto, cara a cara, para ver seu pânico enquanto ele morre. Quero sentir a faca entrando. Caladim acenou para seus homens e passou pelo arco, forçando-se a se concentrar nos arredores em vez de Amarã. Aquele arco era de boa pedra, escavado ali perto, construído em uma estrutura com o tradicional reforço a leste. Julgando pelos modestos depósitos de creme, aqueles muros não estavam ali há muito tempo. Era um sinal de que Dalinar estava começando a pensar nos acampamentos de guerra como permanentes. Ele estava derrubando edifícios simples e temporários e substituindo-os por estruturas firmes. Eu não sei o que você esperava, disse Drerry a Moash enquanto inspecionava o terreno. Como você faria uma área de treinamento diferente para os olhos claros, usando pó de diamante em vez de areia? Essa doeu, disse Caladim. Eu não sei como, replicou Moash. É que eles faziam tanto alvoroço com isso. Mal aí. Ai, minha gambiarra cadeira aqui quase despencou no chão. Olhos escuros não são permitidos na área de treinamento especial. Eu não sei o que a torna tão especial. É porque você não pensa como olhos claros, comentou Caladim. Este lugar é especial por um único motivo. Qual? Porque nós não estamos aqui, disse Caladim seguindo na frente. Pelo menos não normalmente. Estava acompanhado por Drerry, Moash e outros 5 homens. Uma mistura de membros da Ponte 4 e alguns sobreviventes da antiga guarda Cobalto. Dalinar os designara para Caladim e, para sua surpresa e prazer, eles o aceitaram como líder sem uma palavra de reclamação. Todos o impressionaram. A antiga guarda havia merecido sua reputação. Uns poucos deles, todos olhos escuros, haviam começado a comer com a Ponte 4. Eles haviam solicitado emblemas da Ponte 4 e Caladim fornecera-lhes alguns, mas ordenara que usassem seus emblemas da guarda Cobalto no outro ombro e continuassem a usá-los como marca de orgulho. Com a lança na mão, Caladim conduziu sua equipe na direção de um grupo de fervorosos que se apressou a encontrá-los. Os fervorosos vestiam trajes religiosos vorens, calças e túnicas largas,
amarradas na cintura com cordas simples, roupas de mendigo. Eles eram escravos, mas ao mesmo tempo não eram. Kaladin nunca pensara muito neles. Sua mãe provavelmente lamentaria quão pouco ele se importava com observâncias religiosas. Em sua opinião, o Todo-Poderoso não se preocupava muito com ele. Então, por que ele devia se importar? Essa é a área de treinamento dos Olhos Claros, disse a fervorosa principal com severidade. Era uma mulher esbelta, mas não se devia pensar em fervorosos como homem ou mulher. Sua cabeça estava raspada, como a de todos os fervorosos. Seus companheiros masculinos usavam barbas quadradas com bigode raspado. Capitão Kaladin, ponte 4, declarou Kaladin, analisando a área e colocando a lança no ombro. Seria muito fácil um acidente acontecer ali durante o treino de combate. Ele teria que tomar cuidado com isso. Estou aqui para proteger os rapazes escola enquanto eles praticam hoje. Capitão? Zombou um dos fervorosos. Você! Outro fervoroso silenciou, sussurrando alguma coisa. As notícias sobre Kaladin se espalharam rapidamente pelo acampamento, mas os fervorosos às vezes se mantinham muito isolados. Drey, disse Kaladin apontando. Está vendo aqueles petrobulbos crescendo até o topo do muro ali? Estou. Eles são cultivados. Isso significa que tem como subir lá. É claro que tem, replicou a fervorosa. A escadaria no canto noroeste. Eu tenho a chave. Ótimo. Então abra para ele, disse Kaladin. Drey, fica de olho nas coisas lá de cima. Entendido, respondeu Drey, trotando na direção da escadaria. E que tipo de perigo você acha que eles vão correr aqui? Indagou a fervorosa, cruzando os braços. Eu vejo muitas armas, respondeu Kaladin. Muita gente entrando e saindo. E estou vendo espadas fractais. Me pergunto o que poderia dar errado. Ele a encarou de modo significativo. A mulher suspirou, então entregou a chave para um assistente que correu atrás de Drey. Kaladin apontou as posições de onde seus homens deveriam vigiar. Todos se afastaram, ficando apenas ele e Moash. O homem magro havia voltado imediatamente à menção das espadas fractais e agora as contemplava com um ar faminto. Um par de olhos claros portando espadas havia se movido para o centro da areia. Uma espada era longa e fina, com um guarda-mão grande, enquanto a outra era larga e imensa, com os sinistros espinhos, ligeiramente parecido com chamas, despontando dos dois lados ao longo do terço inferior da lâmina. As duas armas possuíam faixas protetoras nos fios, como uma bainha parcial. Resmungou Moash. Não reconheço esses homens. Pensei que conhecesse todos os fractários do acampamento. Eles não são fractários, replicou a fervorosa. Estão usando as espadas do rei. Errocar permite que pessoas usem sua espada fractal? Indagou Kaladin. É uma grande tradição, respondeu a fervorosa, aparentemente irritada por ter que explicar. Os grãos príncipes costumam fazer isso em seus próprios principados. Costumavam fazer isso em seus próprios principados antes da reunificação. E agora é a obrigação e a honra do rei. Homens podem usar a espada e a armadura do rei para praticar. Os olhos claros dos nossos exércitos devem ser treinados com fractais para o bem de todos. Espada e armadura são difíceis de dominar, e se um fractário cair em batalha, é importante que outros sejam capazes de usá-las imediatamente. Fazia sentido, supôs Kaladin, embora achasse difícil imaginar quaisquer olhos claros deixando alguém tocar na sua espada. O rei possui 2 espadas fractais? Uma delas é a do seu pai, guardada para a tradição de treinar fractários. A fervorosa olhou para os homens, duelando. Auletkar sempre teve os melhores fractários do mundo. Essa tradição é parte disso. O rei deu a entender que algum dia talvez conceda a espada do seu pai a um guerreiro digno. Kaladin assentiu em apreciação. Nada mal, disse ele. Aposto que muitos homens vêm praticar com elas esperando provar que é o mais hábil e o mais merecedor. Uma boa maneira de Errocar botar um bando de homens para treinar. A fervorosa bufou e foi embora. Kaladin olhou as espadas fractais faiscando no ar.
Os homens que as usavam mal sabiam o que estavam fazendo. Os verdadeiros fractários que já vira, os verdadeiros fractários que combatera, não cambaleavam brandindo as enormes espadas como bastões. Até o duelo de Adolin no outro dia fora... Raios, Caladim, disse Moash, observando a fervorosa sair pisando duro. E você estava me dizendo para ser respeitoso? Você não usou um honorífico para o rei, explicou Moash. Então deu a entender que os olhos claros que vêm praticar são preguiçosos e precisam ser enganados para vir treinar. Nós não devíamos antagonizar os olhos claros? Nós não devíamos evitar antagonizar os olhos claros? Caladim desviou o olhar dos fractários. Distraído, ele havia falado sem pensar. Tem razão. Obrigado pelo lembrete. Moash assentiu. Quero que você fique junto do portão, disse Caladim apontando. Um grupo de parchemanos entrou trazendo caixas, provavelmente alimentos. Eles não seriam perigosos, seriam? Preste bastante atenção nos criados e mensageiros com espadas, ou em qualquer pessoa aparentemente inofensiva que se aproxime dos filhos do grão-príncipe Dalinar. Uma faca nas costelas vinda de alguém assim seria uma das melhores maneiras de realizar um assassinato. Certo. Mas me diga uma coisa, Cal. Quem é esse tal Amaran? Caladim voltou-se bruscamente para Moash. Eu vi como você olha para ele. Vi a sua cara quando os outros carregadores o mencionam. O que ele fez com você? Eu fazia parte do exército dele, respondeu Caladim. O último lugar onde lutei antes. Moash gesticulou na direção da testa de Caladim. Isso é obra dele, então? É. Então ele não é o herói que as pessoas dizem, observou Moash, parecendo satisfeito com o fato. A alma dele é uma das mais sombrias que já conheci. Moash pegou o Caladim pelo braço. Nós vamos dar o troco neles, de algum modo. Sadeias, Amaran. Os homens que fizeram essas coisas conosco. Esprenos de raiva fervilharam ao redor dele, como poças de sangue na areia. Caladim encontrou os olhos de Moash, então assentiu. Para mim isso basta, concluiu Moash, colocando a lança no ombro e trotando até a posição que Caladim havia indicado, os esprenos desaparecendo. Ele é outro que precisa aprender a sorrir mais, sussurrou Sil. Caladim não a havia notado, voejando ali perto, e então ela se instalou no seu ombro. Ele se voltou para caminhar pelo perímetro da área de treinamento, notando cada entrada. Talvez estivesse sendo cauteloso demais. Só gostava de fazer suas tarefas direito e já fazia muito tempo desde que tivera outro trabalho, além de salvar a Ponte 4. Às vezes, contudo, parecia que seu trabalho era impossível de se fazer direito. Durante a grande tormenta na semana anterior, alguém havia novamente se esgueirado até os aposentos de Dalinar e rabiscado um segundo número na parede. Fazendo a contagem regressiva, ele apontava para a mesma data, há pouco mais de um mês. O grão-príncipe não parecia preocupado e não quis que o evento fosse divulgado. Raios! Estaria ele escrevendo os glifos pessoalmente durante algum tipo de ataque? Ou seria algum tipo de espreno? Caladim tinha certeza de que ninguém podia ter passado por ele daquela vez. Quer falar sobre o que está te incomodando? Perguntou Sil no seu ombro. Estou preocupado com o que está acontecendo com Dalinar durante as grandes tormentas, disse Caladim. Esses números... Alguma coisa está errada. Você ainda está vendo aqueles esprenos por aí? Os relâmpagos vermelhos? Acho que sim. Eles são difíceis de notar. Você não os viu? Caladim balançou a cabeça, levantando sua lança e andando até a passarela. Dali ele espiou uma sala de armazenamento. Espadas de madeira, algumas do tamanho de espadas fractais e acolchoamento de couro estavam enfileirados na parede. É isso que está te incomodando? Perguntou Sil. O que mais seria? Amaran e Dalinar. Não é importante. Dalinar Collin é um amigo de um dos piores assassinos que já conheci. E daí? Dalinar é um olhos claros. Ele provavelmente é amigo de vários assassinos. Caladim.
Amarã é pior do que Sadia, sabe? Continuou Caladim, contornando a sala de armazenamento, conferindo as portas. Todo mundo sabe que Sadia é um rato. Ele é bem direto. Você é um carregador de pontes, ele me disse, e vou usá-lo até você morrer. Mas Amarã, ele prometeu ser mais um lume nobre como aquelas das histórias. Ele me disse que protegeria Tien. Fingiu ser honrado. Isso é pior do que qualquer barbaridade que Sadia já tenha feito. Dalinar não é como Amarã, replicou Sil. Você sabe que não. As pessoas falam dele o mesmo que falavam de Amarã, que ainda falam de Amarã. Caladim voltou para a luz do sol e continuou seu circuito pelo terreno, passando por olhos claros em duelo que chutavam areia e grunhiam, suavam e batiam espadas de madeira. Cada par era servido por meia dúzia de criados olhos escuros, carregando toalhas e cantis, e muitos tinham um parchemano ou dois para trazer-lhes cadeiras para quando quisessem descansar. Pais das tempestades. Mesmo em algo tão rotineiro, os olhos claros precisavam ser paparicados. Se os uniu no ar diante de Caladim, descendo como uma tempestade. Literalmente como uma tempestade. Ela parou no ar na frente dele, uma nuvem fervilhando sob os pés dela, com a luz súbita de relâmpagos. Você pode honestamente dizer que acha que Dalinar Collins só está fingindo ser honrado? Eu... Não minta para mim, Caladim, disse ela, dando um passo à frente, apontando. Diminuta como era, naquele momento parecia gigante como uma grande tormenta. Sem mentiras, jamais. Ele respirou fundo. Não, respondeu finalmente. Não. Dalinar entregou sua espada por nós. Ele é um bom homem. Eu aceito isso. Amarã o enganou. Ele me enganou também, então acho que não posso culpar Dalinar. Sil assentiu com um movimento seco, a nuvem se dissipando. Você devia falar com ele sobre Amarã, disse ela, caminhando no ar ao lado da cabeça de Caladim, enquanto ele continuava a vasculhar a área. Seus passos eram pequenos, e ela devia ficar para trás, mas não ficava. E o que eu diria? Devo ir até ele e acusar um Olhos Claros do terceiro Dan de assassinar suas próprias tropas? Ou de roubar minha espada fractal? Vou soar como um idiota ou um louco. Mas... Ele não vai me escutar, Sil, disse Caladim. Dalinar Collin pode ser um bom homem, mas ele não vai me deixar falar mal de um poderoso Olhos Claros. O mundo é assim, e isso é verdade. Ele continuou sua inspeção, querendo saber o que havia nas salas de onde as pessoas podiam assistir aos lutadores treinando. Algumas eram para armazenamento, outras para banhos e descanso. Várias dessas estavam trancadas com Olhos Claros lá dentro e recuperando do treino diário. Olhos Claros gostavam de banhos. A parte dos fundos da estrutura oposta ao portão de entrada continha os aposentos dos fervorosos. Caladim nunca vira tantas cabeças raspadas e túnicas andando apressadamente de um lado para outro. Em Lar Petra, o senhor da cidade só abrigava alguns poucos fervorosos, velhos e enrugados como tutores de seu filho. Eles também desciam periodicamente à cidade para queimar orações e elevar as vocações dos olhos escuros. Aqueles fervorosos ali não pareciam ser do mesmo tipo. Tinham o físico de guerreiros e frequentemente se ofereciam para praticar com olhos claros que precisavam de um parceiro de luta. Alguns eram olhos escuros, mas ainda assim usavam a espada. Eles não eram considerados olhos claros ou olhos escuros, eram apenas fervorosos. E o que eu faço se um deles decidir tentar matar os jovens príncipes? Raios. Ele detestava alguns aspectos do dever de um guarda-costas. Se nada acontecesse, nunca tinha certeza se era porque nada estava errado ou porque havia impedido assassinos em potencial. Adolin e seu irmão finalmente chegaram, ambos totalmente blindados em suas armaduras fractais, os elmos debaixo dos braços. Estavam acompanhados por Scar e um punhado de antigos membros da Guarda Cobalto, que saudaram Caladim quando ele se aproximou e gesticulou para dispensá-los. Seu turno estava oficialmente concluído. Scar iria se juntar a Teft e ao grupo que protegia Dalinar e Navani.
A área está tão segura quanto possível sem interromper o treino, Luminobre, disse Kaladin, caminhando até Adolin. Meus homens e eu vamos ficar de olho enquanto treinam, mas não hesitem em chamar se algo parecer estranho. Adolin grunhiu, inspecionando o local, mal prestando atenção em Kaladin. Ele era um homem alto, seus poucos fios pretos aleteando sobrepujados por muitos cabelos louro-dourados. Seu pai não era assim. Será que a mãe de Adolin era de Hira? Kaladin se virou para caminhar até o lado norte do pátio, de onde teria uma vista diferente da de Moash. Carregador, chamou Adolin. Você decidiu começar a usar os títulos apropriados das pessoas? Não chamava meu pai de senhor? Ele está na minha cadeia de comando, respondeu Kaladin, se virando de volta. A resposta simples parecia melhor. E eu não estou? Questionou Adolin, fechando a cara. Não. E se eu lhe der uma ordem? Obedeceria a quaisquer solicitações razoáveis, Luminobre. Mas se desejar alguém para lhe trazer chá entre os duelos, terá que pedir a outra pessoa. Deve haver bastante gente aqui disposta a lamber suas botas. Adolin andou até ele. Embora a armadura fractal azul profundo só acrescentasse alguns centímetros à sua altura, fazia com que ele parecesse bem grande. Talvez a fala sobre lamber botas houvesse sido atrevida demais. Playboyzinho do caralho, hein? Mas Adolin representava uma coisa, o privilégio dos olhos claros. Ele não era como o Amaran ou Sadeias, que haviam despertado o ódio de Kaladin. Homens como Adolin apenas o irritavam, lembrando-o de que nesse mundo alguns bebericavam vinho e vestiam roupas elegantes, enquanto outros eram escravizados, quase que por capricho. E a vontade de esfolar todos continua, é a mesma coisa. Devo a você minha vida, rosnou Adolin, como se doesse dizer tais palavras. Esse é o único motivo por que ainda não o joguei por uma janela. Ele cutucou o peito de Kaladin com um dedo envolto na manopla. Mas minha paciência com você não vai tão longe quanto a do meu pai, carregadorzinho. Há algo de errado com você, algo que não entendo. Estou de olho. Lembre-se de seu lugar. Ótimo. Vou mantê-lo vivo, Luminobre, respondeu Kaladin, afastando seu dedo. Esse é meu lugar. Sei me cuidar sozinho, replicou Adolin, virando-se e marchando pela areia com um tilintar da armadura. Seu trabalho é tomar conta do meu irmão. Kaladin ficou mais do que feliz de vê-lo ir embora. Criança mimada, murmurou. Supunha que Adolin fosse alguns anos mais velho do que ele. Só recentemente Kaladin percebera que havia passado pelo seu 20º aniversário enquanto era um carregador de pontes e nem se dera conta. Adolin tinha 20 e poucos anos, mas ser uma criança pouco tinha a ver com a idade. Renarin ainda estava parado desajeitadamente junto do portão da frente, vestindo a antiga armadura fractal de Dalinar e carregando sua recém-adquirida espada fractal. O rápido duelo de Adolin do dia anterior era o assunto do momento nos acampamentos de guerra, e Renarin precisaria de 5 dias para estabelecer totalmente um laço com sua espada antes que pudesse dispensá-la. A armadura fractal do jovem era da cor de aço escuro, sem tinta. Era assim que Dalinar preferia. Ao entregar sua armadura, Dalinar sugeria que precisava vencer suas próprias batalhas como político. Foi um ato louvável. Era sempre possível fazer com que homens o seguissem por medo de apanhar, ou mesmo porque era o melhor soldado entre eles. Porém, era preciso mais, muito mais, para ser um verdadeiro líder. Contudo, Kaladin teria preferido que Dalinar não houvesse ficado com a armadura. Qualquer coisa que ajudasse o homem a continuar vivo seria uma dádiva para a Ponte 4. Ele se recostou contra uma coluna, cruzando os braços, lança na dobra do cotovelo, vigiando a área em busca de problemas e inspecionando todos que chegavam perto demais dos jovens príncipes. Adolin se aproximou e agarrou o irmão pelo ombro, rebocando-o pelo pátio. Várias pessoas que lutavam na arena pararam e se curvaram, se não estavam de uniforme, ou saudaram os jovens príncipes enquanto eles passavam. Um grupo de fervorosos de túnicas cinzentas havia se reunido nos fundos do pátio,
e a mulher de mais cedo se adiantou para conversar com os irmãos. Tanto Adolin quanto Renarin se curvaram formalmente para ela. Fazia 3 semanas desde que Renarin havia recebido sua armadura. Por que Adolin esperara tanto para levá-la ali para treinar? Será que estivera esperando até o duelo para que pudesse conquistar também uma espada para o rapaz? Sil pousou no ombro de Kaladin. Adolin e Renarin estão se curvando para ela. É, disse Kaladin. Mas a fervorosa não é uma escrava? Posse do pai deles? Kaladin assentiu. Humanos não fazem sentido. Se só aprendeu isso agora, então não estou prestando atenção, disse ele. Sil jogou o cabelo, que se moveu de modo realista. O próprio gesto era bastante humano. Talvez ela estivesse prestando atenção, afinal de contas. Eu não gosto deles, comentou ela casualmente. De nenhum dos dois, Adolin ou Renarin. Você não gosta de ninguém que carregue fractais. Exato. Você já chamou as espadas de abominações, disse Kaladin. Mas os radiantes as usavam. Então, eles estavam errados? É claro que não, respondeu ela, soando como se lhe houvesse dito algo completamente estúpido. As fractais não eram abominações naquela época. O que mudou? Os cavaleiros, disse Sil baixando a voz. Os cavaleiros mudaram. Então não é que as armas especificamente sejam abominações. É que as pessoas erradas as possuem. Não existe mais as pessoas corretas, sussurrou Sil. Talvez nunca tenham existido. E de onde elas vieram, para começar? Indagou Kaladin. As espadas fractais, armaduras fractais, até mesmo os fabriais modernos não são tão bons, nem de longe. Então, de onde os antigos conseguiram armas tão incríveis? Sil ficou em silêncio. Ela tinha um hábito frustrante de fazer isso quando as perguntas dele se tornavam específicas demais. E então? Gostaria de poder contar. Então conte. Gostaria que funcionasse assim, mas não funciona. Kaladin suspirou, voltando sua atenção a Adolin e Renarin, onde devia estar. A fervorosa sênior os conduzira até os fundos do pátio, onde outro grupo de pessoas estava sentado no chão. Também eram fervorosos, mas havia algo de diferente neles. Professores de algum tipo? Enquanto Adolin falava com eles, Kaladin de novo vasculhou rapidamente o pátio, então franziu o senho. Kaladin? Chamou Sil. Tem um homem nas sombras ali, disse ele, gesticulando com a lança para um lugar sobre os beirais. Havia um homem recostado com os braços cruzados contra um parapeito de madeira na altura da cintura. Ele está olhando para os príncipes. Todos estão olhando. Ele é diferente, replicou Kaladin. Venha. Kaladin perambulou até lá casualmente, de modo não ameaçador. O homem provavelmente era só um criado. De cabelos compridos, com uma barba curta e desgrenhada, ele vestia roupas marrons claros presas por cordas. Parecia deslocado no pátio de treinamento, e talvez isso fosse bastante para indicar que não era um assassino. Os melhores assassinos nunca chamavam a atenção. Ainda assim, o homem tinha um corpo robusto e uma cicatriz na face, então já estivera em combate. Era melhor verificar. O homem vigiava Renarin e Adolin atentamente, e daquele ângulo, Kaladin não via se seus olhos eram claros ou escuros. Enquanto se aproximava, seu pé raspou sonoramente a areia. O homem girou imediatamente e Kaladin nivelou sua lança por instinto. Enfim viu os olhos do homem, eram castanhos, mas teve dificuldade em identificar sua idade. De algum modo, seus olhos pareciam velhos, mas a pele do homem não parecia enrugada bastante para combinar com eles. Poderia ter 35 ou poderia ter 70. Jovem demais, pensou Kaladin, embora não soubesse dizer porquê. Baixou sua lança. Desculpe, estou meio alerta. Primeiras semanas nesse trabalho. Ele tentou falar de modo tranquilizador. Não funcionou. O homem fitou de cima a baixo, ainda exibindo a ameaça contida de um guerreiro
decidindo se devia ou não atacar. Finalmente, ele desviou o olhar de Kaladin e relaxou, assistindo a Adolin e Renarin. Quem é você? Perguntou Kaladin, chegando junto ao homem. Eu sou novo, como disse. Estou tentando aprender o nome de todo mundo. Você é o carregador de pontes, aquele que salvou o Grão-Príncipe. Eu mesmo. Não precisa ficar me espiando, disse o homem. Não vou ferir seu maldito príncipe. Ele tinha uma voz baixa e áspera. Seu sotaque também era estranho. Ele não é meu príncipe, replicou Kaladin. Só minha responsabilidade. Olhou novamente para o homem, notando uma coisa. A roupa clara, amarrada com cordas, era muito similar à que alguns fervorosos estavam usando. A cabeça que não estava raspada despistara Kaladin. Você é um soldado, adivinhou Kaladin. Ex-soldado, quero dizer. Sou. Me chamam de Zahel. Kaladin assentiu. As estranhices finalmente faziam sentido. Às vezes soldados iam para o fervor ao se aposentar, se não tivessem outro tipo de vida para a qual voltar. Kaladin teria esperado que exigisse menos, ao menos que o homem raspasse a cabeça. Será que Ravi está em um desses monastérios, em algum lugar? Pensou Kaladin distraído. O que será que ele pensaria de mim agora? Provavelmente ficaria orgulhoso. Ele sempre vira o plantão de guarda como a mais respeitável tarefa de um soldado. O que eles estão fazendo? Perguntou Kaladin a Zahel, acenando com a cabeça na direção de Renarin e Adolin, que, apesar da sobrecarga das suas armas fractais, haviam se sentado no chão diante dos fervorosos mais velhos. Zahel grunhiu. O Colin Caçula precisa ser escolhido por um mestre para treinamento. Eles não podem simplesmente escolher quem quiserem? Não funciona assim. Mas é uma situação meio embaraçosa. O príncipe Renarin nunca praticou muito com uma espada. Zahel fez uma pausa. Ser escolhido por um mestre é um passo que a maioria dos garotos olhos claros de posição elevada já deu aos 10 anos. Kaladin franziu o senho. Por que ele nunca treinou? Problemas de saúde? E eles realmente o rejeitariam? Perguntou Kaladin. O filho do próprio Grão-Príncipe? Poderiam, mas provavelmente não vão. Não tem coragem. O homem estreitou os olhos quando Adolin se levantou e gesticulou. Danação. Eu sabia que era suspeito eles terem esperado eu voltar para fazer isso. Mestre espadachim Zahel, chamou Adolin. Você não está sentado com os outros. Zahel suspirou, então olhou resignado para Kaladin. Eu provavelmente também não tenho coragem. Vou tentar não machucá-lo muito. Ele deu a volta no parapeito e foi até o grupo. Adolin apertou ansiosamente a mão de Zahel, então apontou para Renarin. Zahel parecia nitidamente deslocado entre os outros fervorosos de cabeças raspadas, barbas bem cortadas e roupas mais limpas. Ah, fez Kaladin. Ele te pareceu estranho? Vocês todos me parecem estranhos, disse Sil com leveza. Todos menos Rocha, que é um completo cavalheiro. Ele acha que você é um deus. Não devia encorajá-lo. Por que não? Eu sou um deus. Ele virou a cabeça, fitando-a a sério enquanto ela se sentou no seu ombro. Sil. O quê? Eu sou mesmo. Ela sorriu e mostrou os dedos como se estivesse pegando uma coisa muito pequena. Um pedaço bem pequeno de um deus. Bem pequenininho. Você tem permissão de se curvar para mim agora? É meio difícil de me curvar quando você está sentado no meu ombro, resmungou ele. Notou que Lopin e Shen estavam chegando ao portão, provavelmente trazendo os relatórios diários de Teft. Venha, vamos ver se Teft precisa de alguma coisa. Depois vamos fazer o circuito e ver como estão Drer e Moash.